Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade à terceira mensagem falando sobre adoção. Então, para isso nós vamos falar no livro de Efésios. Hoje eu quero falar de posição no corpo. Às vezes você pensa, posição no corpo, isso é importante. Meu Deus do céu, como é importante. Nós falamos domingo passado sobre a ele ouve, adoção, a ele ouve. Não se deve ouvir mais ninguém. É a ele ouve. Não é mais justiça, não é mais lei, certo? Paulo chega a falar no livro de Gálatas que aquele que quer viver na lei, caído da graça está. Então, não é lei, não é justiça. Nós não aguentamos a justiça de Deus, mas é a graça. Então, ele ouve, Jesus recebeu adoção, ali no mundo da transfiguração. E depois nós já falamos sobre a manifestação do Filho de Deus, que até a própria natureza, hoje, ela quer que o Filho de Deus se manifeste para parar de sofrer. E a manifestação dos filhos de Deus, só é filho quem é aquele que ele toma por adoção. E no mais, esses que receberam a adoção estavam predestinados para que isso acontecesse. E saber que só se manifesta nesse tempo a favor da palavra, tomando a palavra, sendo a palavra, aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo, já estavam na mente de Deus. Então, estavam lá, se manifesta aqui. Então, essa é a manifestação. Nós devemos se manifestar, tomar a nossa herança e se manifestar verdadeiramente. O que você é? Eu não sou um presbiteriano, eu não sou um batista, eu sou um cristão, genuíno, nascido de novo, e com as mesmas ações de Jesus Cristo. Essa é manifestação, fazer-se conhecido. As pessoas dirão, seu irmão, você é crente? Aí você dirá, sim, eu sou um cristão. Eu notei na sua maneira de cristão. Quando as pessoas nos identificam assim, nós estamos se fazendo conhecidos para este mundo, porque a luz tem que brilhar nas trevas. Amém? Mas em terceiro estágio aqui é posicionamento do corpo. Nós vamos ver coisas aqui maravilhosas que vai nos posicionar verdadeiramente como filho de Deus. Amém? Porque algumas pessoas vivem de alto e de baixo, porque algumas pessoas uma hora pensam estar salvo, outra hora não está. Vamos ver tudo isso dentro desse livro maravilhoso, essa mensagem pregada pelo nosso profeta. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? Dos homens? Pela vontade de Deus. Aos santos. Então, aos santos não é para o não crente, não é para o incrédulo, não é para o manufaturado, mas para os genuínos. Olha só, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Olha só, Éfeso é uma igreja realmente espiritual. E fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Muitos trinitarianos ou dualistas, olha esse versículo, está vendo? Tem dois aí, mas não vê que Deus é uma unidade. Um Deus com três manifestações. Manifesta como Pai, criando todas as coisas, e como Filho para salvar o mundo. O mesmo Deus. Mesmo? Então ele continua no versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, gente, não é 90%, em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais fora de Cristo não existe bênção. Como também nos elegeu nele. Deus nos elegeu em quem? Nele quem? Jesus Cristo. Olha só, ele nos elegeu em Jesus Cristo. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e nos predestinou para filhos de adoção. Olha só como essa palavra é forte. Por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Alguém sabe dizer o que quer dizer a palavra beneplácito? É concordar com si mesmo. Então, olha, segundo a concordância da sua vontade, Deus concordou com Ele mesmo que deveria nos predestinar em Jesus Cristo. Olha só, essa palavra beneplácito é concordar com si mesmo, é aprovar. Ele aprovou, veja, conforme a sua vontade. No versículo 6, para o louvor e a glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Eita, descobrindo no mistério a sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo. Agora vai aqui, de tornar. O que é tornar, gente? Voltar, Tornar é o quê? Voltar. Então eu vou trocar um pouquinho a palavra aqui, permita-me fazer isso. De voltar a congregar em Cristo todas as coisas. O que nós estamos fazendo? Nós estamos voltando a congregar, se ajuntarem. E Cristo é o que hoje? A palavra. E ele continua: na dispensação da plenitude dos tempos, dispensação final, o final de todos os tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O nosso Deus acrescente a bênção. Desde centrais. Então, os mistérios chegando bem no seu final, O nosso profeta, ele, nesse parágrafo 26 dessa mensagem, posição de Cristo, posição do corpo, No parágrafo 26, olha o que ele fala para nós aqui. E agora, o propósito dessas lições é para ancorar aqueles que já atravessaram para a terra. Veja, o propósito desse estudo do livro de Efésios é para colocar a igreja na posição onde ela absolutamente se firma em Cristo. E é um tipo do Velho Testamento no livro de Josué, onde Josué dividiu. Veja, Josué dividiu a terra para cada homem, e ele fez isso por inspiração. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. O irmão Brana chega a pegar a mensagem, confronto de Efésios com Josué. Porque o profeta diz assim: o confronto, ou melhor, o livro de Efésios, ele traz a igreja no centro. Se você for pegar arminismo ou calvinismo, o que fazem os armininos, o que eles creem? Eles creem no legalismo. Um só pecado, você está fora. Isso são os arminianos. É um tipo de ideia. E o calvinismo, ele crê. A ideia do calvinismo, não importa o que você faça. Faça da graça uma desgraça. Para ele, você é salvo independente de quanto você pecar. Então, são dois extremos. O profeta diz assim: o arminismo é com galho, legalismo, e os outros que fazem da graça uma desgraça, é o calvinismo, por outro galho. Só que o profeta diz assim: o livro de Efésios coloca nós no centro. Eu espero que a igreja entenda isso, porque é muito espiritual. Se você não conseguir captar a pregação, você simplesmente, você não conseguir captar isso, a mesma coisa que você está no intervir no culto. Isso aqui é muito forte, é uma simplicidade muito grande, porém, nós temos que absorver isso na espiritualidade, com espiritualidade. Então, aqui está o legalismo, e aqui está, veja, os que fazem da graça, tudo é graça, graça e fazem uma desgraça. Mas o profeta vem e chama nós e coloca nós no centro através do livro de Efésios. Coloca nós na posição. E ele diz assim: o livro de Josué,
se você observar, Moisés era um tipo de Cristo, porque ele saiu com o povo do Egito. Veja, um tipo de libertação. Veja, Jesus nos libertou do pecado. Ele tira o povo do Egito e começa a caminhada no deserto, que é um tipo da santificação, a caminhada no deserto. E eles caminham no deserto por 40 anos. O que estava fazendo Moisés? Veja esse processo de santificação. O sangue de Jesus nos santifica de todo pecado. E aí, então ele chega no Monte Nebo, mas ali o Senhor falou: você não vai entrar. Levanta Josué. Josué entrará com o povo na terra, mas você só vai avistar a terra de longe. Aqui você fica. E ali do Monte Nebo ele pôde ver a terra, mas ele não pôde entrar. E o profeta assim disse: Jesus nos tirou do pecado. Veja, Jesus nos santificou pelo seu sangue, mas ele chega para a obra, e o Espírito Santo entra em cena agora para levar, para colocar a igreja posicionada na terra. Amém. Hoje o Espírito Santo faz esse serviço. Amém? Amém. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então a gente sabe que esse Espírito Santo é o mesmo do Senhor Jesus, mas em forma de Espírito, não de carne, né? Então ele continua, olha só. Veja, Josué dividiu a terra para cada homem, os posicionou por inspiração divina. Aí está o Espírito Santo, um tipo certeiro de Josué. O Espírito Santo é um tipo certeiro, certo de Josué. Assim como Moisés era um tipo perfeito de Cristo. Agora ele diz assim: é uma pena que hoje a igreja tem escolhido o homem para líderes em vez do Espírito Santo. Nessa última hora, quem deveria liderar era o Espírito Santo, não o homem. Se o homem se faz líder da igreja, a igreja vai afundar. O que aconteceu no Velho Testamento? Eles tinham profeta, e eles eram uma nação livre, eles ganhavam batalhas. Cara, pensa num povo que as nações temiam Israel. Quando se falava de Israel, falou: meu Deus, não mexe com esse povo, não. Eles têm um Deus forte. Onde eles passam, todos caem de joelhos sobre: não passa, não mexa com esse povo. Mas alguns dignatários, alguns membros eclesiásticos dentro de Israel começou a observar as outras nações, como os amalequitas, os heteus, os perezeus. Veja, eles começaram a olhar aqueles povos e dizer assim: não, eles têm um rei lá. Os amalequitas têm rei. Veja, eles têm rei lá. Os sírios têm rei. Os filisteus têm rei. Por que nós não podemos ter um rei? E ele chega no profeta. Deus falava, o profeta falava para eles: Samuel, disse assim: Samuel, nós queremos que você constitui sobre nós o rei. E aí então Samuel tentou advertir o povo, falou: gente, não faça isso. Deus é o rei de vocês. Deus tem comandado vocês nas batalhas de vocês, só tem ganhado. Deus não tem deixado faltar alimentação para vocês. Os filhos de vocês estão bem cuidados. Tudo por Deus, tudo sobrenatural, gente. Amém. Tudo sobrenatural. Vocês leem a história no deserto, como a roupa não acabava, o sapato não acabava, comida eles tinham abundância, o que eles queriam. Deus falava: maná, não, é carne. Eles mandavam carne. Agora, esse, ninguém precisa trabalhar. Mas mesmo assim, não, nós queremos um rei. Nós queremos um rei, Samuel. Gente, olha só, eles vão começar a cobrar impostos de vocês, vão mandar os filhos de vocês para a guerra, e a filha de vocês vão servir os banquetes para eles. Mesmo assim, nós queremos um rei. Olha a obstinação. Tem gente que é obstinada. E aí então Samuel foi orar a Deus e falou: Senhor, ele está me recusando, Senhor, ele não quer mais um profeta. E Deus disse assim: Samuel, vai constituir rei. Eles não estão recusando você, não, está recusando é eu agora. Pode constituir rei para eles.
E o próprio povo, quando foi escolher um rei, eles escolheram um homem com uma estatura muito grande. A Bíblia diz que o ombro de Saul já excedia qualquer homem em Israel. Ele era um homem grandão, os outros batiam o ombro para baixo. E eles pensaram, nossa, a coroa de um rei vai dar certinho. E ele falava bonito, era bem vistoso. Falou, meu Deus, vai dar um rei de primeiro. E nós queremos Saul, o filho de Quis. Vai lá. Gente, eu estou falando para vocês, vocês vão começar a pagar imposto. Você sabe por que nós pagamos imposto até hoje, né? Você sabia que nós trabalhamos 6 meses e um dia por ano somente para o governo? Você sabia? Você sabia que 60 e tantos % daquilo que nós compramos é tudo imposto? Não, mas quer rei. Gente, o rei vai cobrar imposto a vocês. Os filhos de vocês vão para a guerra. Não é assim? Quando surge guerra, pega os nossos filhos e manda para a guerra. Depois tem mãe e pai chorando. Mas onde surgiu isso? Não, nós queremos. As filhas de vocês vão servir de empregada na casa deles, são padeiras, fazer pão, fazer comida para eles. Vocês querem isso? Nós queremos rei. Eles não queriam saber das circunstâncias, queriam rei de qualquer jeito. E escolheram um Saul. Ungiram ele, agora sim, agora nós estamos bem. Só que você vê o que é a obstinação do povo. Que quando surgiu Golias, eles precisavam de um homem de fé, porque segundo a palavra de Deus, Golias era um homem de 3 metros de altura. Desde jovem foi bem treinado, era um guerreiro que ele, só a lança dele atravessava do profeta 10 homens de uma vez. Quando surgiu a primeira dificuldade, esse era o problema de muita gente. Escolhe o mundo, é a escolha do mundo. Mas quando surge a primeira dificuldade, aí se prostra, não sabe o que fazer. E ele se gabava, batia no peito: ei, vocês não tem um guerreiro aí para lutar comigo? Faz o seguinte: se você tiver um homem e vir lutar comigo, e esse homem ganhar a batalha comigo, nós filisteus vamos servir vocês. Mas se eu ganhar, vocês servem não, vocês são ser escravos. E o exército se amiudou, todo mundo atrás, com espada, com armadura, todo mundo se amiudou. Lá não tinha ninguém de fé que pudesse enfrentar aquele Golias. E Deus nunca tinha escolhido um Saul. Se vocês quisessem um rei, Deus tinha Davi. E Davi então vai levar comida para os seus irmãos. E viu de longe aquele Golias se gabando. E aí, seus covardes? Essa é a coisa. Veja, o diabo chama muita igreja de covarde. Se amiúdam na doença, se amiúdam nos problemas. Seus covardes! Tem ou não tem um homem? E aí então, vocês israelitas são covardes. Vocês igreja, em outras palavras, são covardes. E aí Davi diz: gente, o que está acontecendo aqui? Olha aquele homem, é um filisteu, um incircunciso, um pecador, gente, está chamando nós para a batalha. Vocês não vão fazer nada. E um vai falar para o menino: vai embora para casa, vai cuidar das ovelhas do pai, que o negócio aqui está feio. Não faz isso não, gente. Nós somos a igreja, nós servimos um Deus todo-poderoso. Nós não podemos se acovardar não, gente. E ele foi atrás do rei, o Saul, quem sabe lá com a espada na mão tremendo. Cada vez que o homem gritava, Saul tremia. Esse era o rei que o povo queria. O Saul: deixa eu na batalha contra esse circunciso de coração aí. Deixa eu ir lá que eu vou acabar com a vida dele. Eu falei: rapaz, peraí, o homem vem treinado, você é um moleque, o que você está fazendo aqui? Vai embora, vai cuidar das ovelhas. O que você está fazendo? Eu falei: não, deixa eu falar para você, eu tenho experiência com Deus. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão, veio rugindo, e o profeta disse que o rugido de leão, ele é conhecido a 6 km de distância. E ele pegava e veio tomar uma das ovelhas do meu pai. Eu fui lá e matei aquele leão. Mas isso aí foi uma sorte. Não foi sorte não, rei. Depois veio um urso, que é um animal mais bravo ainda. Um urso desses pardos, ele pode lutar contra o leão e matar o leão. E eu enfrentei aquele urso, não deixei nenhuma ovelha embora. Eu tenho experiência com Deus. Não foi eu que venci, foi Deus em mim que venceu. Eu tenho experiência, eu posso matar esse homem. E aí então Saul disse: vamos fazer o seguinte,
já que você quer ir, por conta e risco seu mesmo, vou mandar cavar a cova sua, vamos fazer o seguinte, põe pelo menos essa blindagem aqui. Pegaram aquela roupa de guerreiro e era pesada e colocaram no rapaz, ele ficou troncho, porque era tão pesado que era. Imagina um rapazinho fraco que não consegue nem carregar a armadura, vai enfrentar um homem que nem aquele. Ele falou: você não precisa de armadura não, pode guardar essa coisa aí, eu não preciso de armadura não. Você vai? Vou. A turma tudo coloca a mão nos olhos assim, falou: é agora, vai ser um pedaço de pessoas para um lado e um pedaço do outro esse menino. E ele falou: ei, seu circunciso de coração, eu vou te enfrentar. E ele bufando: vem menino, vem que eu vou pegar você, vou te matar, vou enfiar a lança sobre você, vou te pôr lá na árvore, os pássaros comer, os urubus comer sua carne, vem. Você pensa que Davi começou a tremer que não usou? Que experiência com Deus. Só uma pessoa com experiência com Deus, irmão, vai na frente da batalha. E ele pegou e saiu, e ele, o que ele tinha na mão? Uma funda só. E ele, pelo meio do caminho, quando ele foi andando, essa é a coisa, o crente sempre caminha, ele não para. Ele pegou 5 pedrinhas, ó, J-E-S-U-S, Jesus, o profeta. 5 pedrinhas ele pegou pelo meio do caminho. Falei: hoje eu vou cortar seu pescoço. Então vem, menino, vou cortar seu pescoço. Você vai ver, você vai conhecer quem é o Deus de Israel. Você vai ver quem é o nosso Deus. Irmão, uma profecia para um lado e uma profecia para o outro. Você vai conhecer quem é o Deus de Israel. Amém. E ele estava com armadura. Golias tinha armadura de cima e embaixo do profeta. A cara dele estava toda tampada de ferro, e em cima com as armaduras, e a lança grande, correndo para pegar e matar aquele menino. E ele pegou um pedacinho para lá. Lá vai. Ele é a fé, Jesus. Porque ele pegou e jogou a lança, aquelas pedrinhas que tinha ali dentro. Ele saiu voando. O profeta diz assim: se o guri abaixasse, o Espírito Santo ia tomar a pedra, ia baixar e ia dar luz. Se ele pulasse para cima, as pedras subiam, porque o Espírito Santo ia tomar controle. Veja, Deus tem de homem e mulher de fé. O homem que fala assim: eu não vou perder, eu não vou parar, eu vou continuar, eu não conto as circunstâncias. Irmão, mas foi certeiro. Só tinha um buraquinho aqui no meio da testa, só assim, a armadura. Mas foi bem em cima, pá! E você pensa que ele parou? Porque se ele parar pegar na cabeça, levantava correndo. Davi foi lá correndo, catou a faca e cortou o pescoço. Você sabia que nosso Deus é Deus? Aleluia! O povo levantou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Essa é a coisa. O crente não se acovarda. Por isso Deus quer dar experiência para a igreja. Louvado seja Deus. Não reclama das circunstâncias, das lutas que vem na sua vida. Não reclama. Às vezes é dentro do lar. Nós estamos uma batalha dentro do lar. É os guris que se levantam. Mas Deus quer dar caráter, experiência para cada um de nós. Amém. Louvado seja Deus. O profeta diz assim: uma pena que hoje a igreja tem escolhido um homem em vez do Espírito Santo. Se você olhar para o pastor, fica olhando para o pastor, você vai ver um homem que Deus permite ele cair, para você tirar o olho do homem e olhar para Cristo. Louvado seja Deus. O profeta diz assim: toda vez que o povo começa a olhar para o homem, Deus permite o homem cair de cara no chão. Não olha para ele. Amém. Mas a Bíblia diz que manda dar o exemplo do pastor. Pastor não é homem, é um ministério. Esse ministério é Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Então eles preferiram a liderança do homem, do profeta. Veja, você sabe, nós devemos querer a Cristo e sua pessoa. Veja, essa é a coisa. Amém. Agora, o profeta diz uma coisa que nós devemos saber: é que nós somos diferentes um do outro, certo? Deixa eu falar uma coisa assim, um pouco mais. Às vezes uma pessoa, por causa da circunstância de fama, de dinheiro, ele olha: eu sou fulano,
O profeta chegou a dizer que ele assistiu o filme de Tarzan, começou a gritar que ele subia em cima da árvore. Admirava o Tarzan. E outras pessoas começam a admirar alguém, começam a apanhar os olhos em alguém. Eu queria ser como aquela pessoa. O profeta disse assim: nem o irmão da igreja aqui, você não deve querer ser ninguém, porque Deus criou nós pessoas peculiares, uma diferente da outra. Nós somos um diferente do outro. E essa é a perfeita vontade de Deus. O profeta diz: tem homens mais baixos, um mais alto, tem homens mais calmos, tem homens mais nervosos. Tudo faz parte do plano de Deus. Tem pessoas negras, tem pessoas brancas, tem pessoas amarelas, tem pessoas vermelhas. Tudo faz parte do plano de Deus, né? No jardim de Deus há flores de várias cores, cada um de nós. Veja, você não deve querer ser aquilo que o outro é. Simplesmente seja você. Amém? Seja você. Não importa o quanto importante é aquele irmão ou aquela irmã, se a ele foi dado uma coisa grande para fazer e a ti foi dado coisa pequena, faça o melhor de ti. O profeta chega a dizer assim: Davi, e ele diz assim: eu prefiro ser um capacho, né, irmão? Gosta dessa frase. Eu prefiro ser um capacho na casa do Senhor do que ser um grandão lá no mundo dos iníquos. Em outras palavras, aqui na mensagem eu prefiro ficar sentadinho no meu banco, dar meus glórias a Deus, do que ir lá para a Assembleia de Deus e tornar um pregador. No mundo dos iníquos. Preciso ser um tapete aqui na casa do Senhor para ser pregador. Mas veja, está no lugar certo. Nisso, Davi disse: prefiro ser um capacho na casa do Senhor do que habitar nas tendas dos iníquos. Veja, agora corpo na posição, a igreja, o Espírito Santo nos colocando, nos posicionando, como o livro de Efésios. Agora, não se deixe guiar pelo pensamento de apostasia. Isso aqui é forte. Veja, ser um cristão hoje e amanhã um perdido. No dia seguinte Deus te condena. Será que Deus condena a pessoa? Hoje é um cristão, amanhã não, estou perdido, não sou mais filho de Deus. Veja, será que Deus é assim? Agora, isso não é para os santos. Veja, o que é para os santos então? É para aqueles que estão já em Canaã, terra prometida. O que você é? Veja, quem é você? Como você está firmado do profeta? Então, nós devemos saber quem verdadeiramente nós somos, porque senão você vive uma vida de alto e baixo. Errou, fez um pecado, não sou filho de Deus, estou perdido. Um exemplo, o profeta diz assim: eu nasci em branco, eu posso estar com a minha vida toda enrolada no pecado, eu deixo de ser branco? Como é que eu sou o nome do irmão Guimarães? É isso? Guimarães? Nasceu Guimarães, nasceu? Pode estar com a vida toda enrolada no pecado, desfigurado, vai deixar de ser Guimarães? O Filho de Deus, ele nasceu filho de Deus, ele pode estar todo desfigurado no pecado, ele não deixa de ser filho de Deus. Mas espera aí, vamos ler isso no 36. Agora, você sendo um filho de Deus, você pode fazer coisa errada, e cada vez que você faz coisa errada, você irá pagar por aquilo. Isso aqui nós estamos falando de posicionamento. Porque muitas das vezes você vem à igreja e começa a pensar, se enche de complexo: eu sou filho de Deus, coisa do mundo. Ou então lá no mundo faz uma determinada coisa errada, que é até feio de falar: aí eu não sou filho de Deus. Meu Deus, aqui eu sou filho de diabo. Começa, eu sou mais crente, e começa a desanimar. O profeta diz: é um pensamento de apostasia. Veja, se você fez alguma coisa errada, veja, lembre-se, se você fez uma coisa errada, você irá pagar por aquilo. Sim, Senhor, você colherá o que você plantou, mas aquilo não tem nada a ver com sua salvação. Fortalece o crente, e fortalece nós, gente, porque lá muitas vezes no mundo, e às vezes até na igreja, com pensamento errado, fez errado, mas deixou de ser filho de Deus? Não deixou de ser filho de Deus. Você vai pagar por isso, essa é a verdade. Não pensa que você não vai pagar, mas nunca deixou de ser filho de Deus. Amém? Amém. Veja, e ele continua: quando você é nascido do Espírito de Deus, você tem a vida eterna, e como Deus não pode mais morrer, e como Deus você não pode mais morrer.
Você é uma parte de Deus. Você é um filho de Deus. Está começando a posicionar? Você é filho de Deus? Amém. E se você pecar amanhã, deixa de ser filho de Deus? Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Agora, essa é a coisa. Veja. Agora, como nós entramos para o corpo? Nós estamos falando de posição no corpo. Como nós entramos nesse corpo? Corpo de quem? Cristo. Corpo de Cristo. Como entramos nesse corpo? Pelo batismo. Mas qual o batismo? Não é verdade? Amém. Não é aquele nas águas. Amém. Aquela é apenas uma confissão de fé que você teve diante das pessoas. Aquela é uma confissão de fé. Agora, o profeta diz assim: você entra para o corpo de Cristo por um batismo, mas o batismo do Espírito Santo. E ele chega a dizer assim: se você não foi batizado pelo Espírito Santo, você nem mesmo é convertido. Não é forte isso? É forte, não? Agora pensa nisso: se você não foi batizado com o Espírito Santo, você nem mesmo é convertido. A palavra do nosso profeta. Amém? Agora somos salvos como um corpo. Veja, Deus não te julgará de novo. Isso ocorreu no Calvário. Deus olhou ali no Calvário aquela cena e julgou aquela cena. Esse não está aceito. Por isso que Jesus disse: está consumado, está feito. Amém. Paguei o preço. Você não tem que pagar o preço novamente. Veja, ele diz assim: aquele que crê em mim, veja, aquele que crê em minha palavra, e naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em outras palavras, nós não vamos passar por tribulação, porque tribulação é julgamento. Nós não vamos para o trono branco, é outro julgamento. Nada disso. Se nós já fomos julgados no Calvário, em Cristo Jesus, Ele pagou o preço. Nós não vamos ser julgados novamente. Você já passou da morte para a vida. Isso é posição do corpo, gente. Amém. Amém. Agora, pelo que você é salvo? Aí agora, isso é profundo. Pelo que você é salvo? Você é salvo pelo quê? Pela fé. O profeta diz assim: você não é salvo pelo sangue. O sangue só mantém. Você é salvo por sua. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. E o que é fé, gente? Mais alto, irmão. Fé é revelação. Graças te dou, Pai, porque ocultaste as coisas dos sábios e dos entendidos, mas a revelaste aos pequeninos. E Pedro, quem diz você ser o filho do homem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, muito bem, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas foi por meu Pai que está no céu, sobre esta pedra. Revelação edifica a minha igreja. Você está edificado sobre a revelação. A salvação é uma revelação. Está no teu coração? Quantos creem aqui que é salvo? Amém. Você é revelação. Amém. Se você não crê, você crê, não, eu sou perdido. Isso é fé. Por que você é perdido? Não, porque eu cometi um pecado lá. Se você nasceu filho de Deus, você não vai deixar de ser filho de Deus. Então, uma revelação. E as portas do inferno não prevalecem sobre a revelação. Amém? Isso é bom demais. Agora, o profeta diz: um cristão, ele não peca. Veja, ele não peca. Essa é a coisa. No parágrafo 56 e 57, lembre-se que tudo é de graça, viu? Não é tudo que você faz, não. Isso aqui é posicionamento também. Tem muita gente: não, eu vou fazer isso para Deus, vou fazer aquilo para Deus. Não, você não faz. Não adianta você falar que você vai fazer alguma coisa, você não pode produzir salvação. Olha aí, 4 coisas que nós podemos pontuar, 3 coisas aqui. Salvação é pela sua fé, você crê nisso. É de graça, você não pode fazer nada. Veja. E
Se você pecar, você continua, ou se você errar, melhor dizendo, você continua sendo filho de Deus, porém, pagando o preço do erro. Isso é posicionamento. Ah, Satanás, vai parar de trazer complexo na cabeça de muita gente. Amém? E o profeta fala no parágrafo 56, recorda, os cristãos não pecam, mas o pecador não pode pecar. Um pecador não peca, porque ele é um pecador, porque ele é um pecador para começar, isso é tudo. Aqui, tome as coisas desse livro negro, e o que mais nele é negro, é todo negro. Não há simplesmente nenhum branco misto, é negro. Você diz, bem, tanto, não é toda coisa, é negro, é tudo negro. Essa é a maneira que é o pecador. Para começar, ele está simplesmente condenado. Você diz, se ele cometer adultério, se ele violar alguma mulher, se ele jogar, se ele atirar em alguém, não temos nada a ver com isso. Não temos nada com isso. Temos leis aqui embaixo para cuidar daquilo. Nós não somos reformadores, somos pregadores do Evangelho. Não o condenamos pelo que ele tem feito, não o condenamos por cometer adultério. Nós o condenamos por ser um pecador. Se ele fosse um cristão, ele não faria isso, é correto. Ele tem sido mudado e ele não fará aquilo. Mas porque ele é um pecador, o que ele faz, veja. Então a questão é essa. Um pecador. O pecador já está condenado. Existe a lei do mundo aqui. Não é nós que julgamos ninguém. Ele não conhece a lei de Deus. Ele tem uma vida toda negra. Então para ele nem é pecado, para falar bem a verdade. Simplesmente comete. E as leis, ele só tem as leis que é da terra. Nem a lei de Deus não tem. É um pecador. Veja, mas quando ele é trazido para a luz, aí ele começa a enxergar a coisa toda. E assim foi com nós um dia. Quem enxergava que ficar dançando para lá e para cá, não, gente, isso aqui Deus me ama de qualquer jeito, isso não é pecado não. Falando, botando piada, eu não queria imaginar isso nada. Nós temos uma vida negra, não é verdade? E o nosso profeta, ele continua. Ó, eu tenho 50 anos, e se um dia eu terei 100 e outros 50 para pregar, eu nunca prego por certo tempo para ir assentar à beira do rio por estar salvo de qualquer maneira. Em outras palavras, ninguém precisa ser diácono para ser salvo, ninguém precisa ser evangelista, ninguém precisa ser pastor para ser salvo. Deus me salvou por sua graça, sem mérito de qualquer coisa, que alguma vez eu pude fazer, eu fiz. Veja, eu prego porque eu o amo, e amo o seu povo. Essa é a razão, e sei que passei da morte para a vida, porque você o ama. Eu faço a pergunta, você ama Cristo? Amém. É mais indício aí, a posição do povo. Essa é a questão. Irmão, eu tenho que ir para a igreja, não o pastor vai entrar. Então eu tenho que ir. Não. Você vem para a igreja porque você ama Deus. Amém. Você não corta o seu cabelo por quê? Você teme do pastor pegar no seu pé? Os irmãos vão pegar no seu pé? Não, você não corta o seu cabelo porque você ama Deus. Você veste de saia, não veste de short por quê? Não, porque é mais bonito. Não, porque você ama a Deus, é a palavra dele. Você não joga baralho, não vive xingando, por quê? Por que você não xinga no adultério? Porque você não, porque você ama a Deus. O profeta diz, essa é a coisa. Por que eu não traio minha mulher? Porque eu a amo. Essa é a coisa. Por que você não trai a Deus? Porque você o ama. A pessoa, ela deixa de praticar tudo errado por esse amor que está dentro dele, dentro dela. Irmão querido, veja, nós estamos muito próximos da Terceira Guerra Mundial, nós estamos sob pandemia, a economia está em pedaços, está convertendo gente? Não converte ninguém. O que converte a pessoa é esse amor para com Deus. Você vê um milagre, você vê alguém sendo socorrido pelas potências mãos de Deus, você vê Deus em ação, você chora de alegria, você ri, você se entusiasma por ver essas coisas. É um amor que está dentro de cada um de nós ali. Isso é posição no corpo. Amém? Louvado seja Deus. Veja, irmão, assim. Agora, como nós lemos aqui em Efésios, no versículo 6, para o louvor da sua glória e da sua graça, pelo que nos fez agradável a si mesmo amado. Agora, essas palavras são dóceis,
são muito lindas, algum dia eu já ouvi: Pai, eu me santifico por amor a eles. Agora você sabe, Jesus se santificou por amor aos seus discípulos. Ele santificou, ele os santificou a si próprio por amor aos seus discípulos. Essa é a coisa. E o profeta diz assim, veja, o ministro veio até ele e diz assim: nossa, mas o que o senhor tem pregado, veja, umas noites dessa, maravilhosa. Aí eu perguntei a respeito dessa coisa. Essas pessoas creem naquilo que o senhor tem pregado? Eu disse: a maioria deles é legalista. Veja, sim, irmãos, alguns deles não creem nisso. Vê na época do profeta, o profeta estava pregando, mas muitos não criam nisso. Porém, disse a ele: por amor a eles, eu desejo abraçá-lo apertado. Por amor a eles, eu me santifico por amor a eles. O profeta disse assim: eu me santifico por amor a eles. Jesus santificou-se a si próprio por amor aos seus discípulos, que muitos não criam o suficiente. Veja, essa é a coisa. Nós devemos santificar nós mesmos, porque às vezes tem membros dentro da nossa casa que não criam. Então eu santifico a mim mesmo, por amor a eles. Em outras palavras, eu os amo, eu os abraço, eu os sirvo bem. Amém? Isso é santificar, santo, por amor a eles. Então, essa é a coisa, o profeta diz. Romanos capítulo 8, versículo 14. Você santifica por amor a tudo, né? A igreja se santifica por amor até a este mundo, para falar a verdade, né? É ou não é? A igreja tem santificado. Em outras palavras, queridos irmãos, a razão desse mundo estar de pé e não ser destruído é você aqui. E quando a igreja partir, aí começa o processo da tribulação. Mas Deus não fará isso. Enquanto o Ló estava em Sodoma e Gomorra, Deus não derramou fogo e enxofre ali. Quando penso sobre fogo e enxofre, o enxofre ele potencializa o fogo. Em outras palavras, torna o fogo mais ardente ainda. Então, Deus não derramou por causa de virginécia, porque Ló era um tipo de virginécia, e Deus não derramou ali o fogo ali. Em outras palavras, esse mundo, as pessoas continuam andando aí pelas praças, andando, fazendo qualquer tipo de vida, mas esse mundo não foi destruído, eles foram destruídos, na verdade. O pecador, aquele que não deram crédito ao Evangelho, serão destruídos. Mas não foram ainda, porque nós temos que nos santificar por este mundo aqui. Quantos de nós ainda oramos por presidente prudente? Oramos por presidente da República e de outras pessoas, vizinho nosso, amigo. Senhor, abençoa toda essa cidade, Senhor, abençoa o nosso estado, abençoa o governador, abençoa. Essa é a coisa. Nos santificando por amor a eles. Amém? Amém. Romanos 8, 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus, porque não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor. Estar em temor, nós não tememos nada. Quem é que teme a terceira guerra mundial aqui, ou doença epidemiológica, doença de epidemia, doença de coronavírus, seja lá o que for? Deixa eu falar uma coisa, muita gente não está temendo o coronavírus. Lá na África o ebola já estourou de novo. Na Rússia eles já detectaram o caso daquele gripe aviária. Gente, a coisa vai se alastrar mesmo. A coisa está feia. É doença para tudo que é lado, gente. Se não fosse as doenças de epidemia, ainda tem câncer, ainda tem tuberculose, tudo aí. Agora o cristão vive temendo: ai meu Deus do céu, limpa meu dedinho aqui, ai limpa com isso aqui, dá uma punjão. Isso não é proteção, diz o profeta. Me jogando lá, foi muito bom que a irmã mandou lá. A gente foi caçar isso, sabe, espanhol. Profeta, irmão Brana, profetizando. As máscaras na cara, gente. O álcool em gel na mão. E ele disse: não vai proteger ninguém não, somente o Espírito Santo. Aí o crente temendo, uma vez iluminado, agora vou voltar para a escuridão. Se uma vez fomos iluminados pelo Evangelho, voltamos a essa escravidão de temor, de temer a morte, de temer doença, de temer. Não estou
falando que você não vai tomar sorvete. Pode ter cuidado. Mas tenha certeza de uma coisa: que te protege é o Espírito Santo. Amém. 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 Louvado seja Deus. Nada acontece se Deus não quiser, gente. Aleluia. E ele continua aqui, Paulo, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Versículo 15 agora. Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pela qual nos chamas Abba Pai. Né? Esse Abba Pai tem uma maneira carinhosa. Papai. Ô meu pai, é uma maneira carinhosa. Quantos já pegou, já orou, falou, ô meu papai? Quantos? Amém. Não é? É uma intimidade mais profunda, não é? Amém? Amém. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo está testificando com você. Tu és filho de Deus. Amém? Aleluia. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Amém. Se é certo que com Ele padecemos, Oh, glória. se é certo que com Ele nós estamos padecendo, estamos sofrendo, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, Senhor. O que é a herança de Deus, gente? A herança de Deus é vida eterna, Amém. é corpo glorificado, Amém. é poder de trasladação. Essa terra, os mansos herdarão a terra. Amém, Nós Senhor. ficamos olhando, oh meu Deus, vontade de uma fazenda com umas vaquinhas dentro, todos vão dar, todos, olha assim, pensa, não pensa? Pensa, ai meu Deus, vai ter um carrão daquele ali, um ar-condicionado andando no sol. Tudo isso, todo esse tipo de pensamento passa na mente, porque nós somos fracos, gente. Mas os mansos herdarão a terra. Mas assim, eu vou precisar do carro de jeito nenhum para começar esse sol não vai ter mais. Amém. Glória a Deus. Ah, mas eu vou precisar de uma casinha com a minha estação do frio. Esquece. As 4 estações vieram depois do pecado, mas não vai haver mais estação, não. Será uma estação. Quem que vai iluminar esse mundo já que não tem sol? É o santo rosto de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Os mansos herdarão a terra. Somos cordeiros em Cristo, por filhos de adoção. Ele olhou para nós porque ele é interessado nas minhas coisas. Ele é interessado no Evangelho. Ele é interessado. Ele não é somente um tipo de marca que vive só costurando, comendo, fazendo comida para as crianças. Não, ele é interessado também nas coisas dele. Ele para como a Maria. Ela para como Maria para ouvir uma palavra de fé. Aleluia. E ele continua. Jesus treinava os 12 discípulos para levar o Evangelho ao mundo. Por amor a eles eu me santifico. Preparo por amor a teu próximo, por amor a alguém. Não use a sua liberdade como pretexto. Paulo disse: mas me santifico a ti mesmo. Comporte-se na tua vizinhança como um verdadeiro cristão deve fazer. Que suas relações possam ser, se você encontrar o seu inimigo, veja, santificação a si mesmo, a ele, não sabendo o que pode fazer, agora estabelecendo o filho. A primeira coisa, depois que o filho entrava, ele se tornava filho, mas então encontramos que o seu comportamento que colocava em adoção, e ele, se ele se comportasse bem ou não. Aí está. Isso aqui também é muito bom, viu, irmão? Eu me delicio com essas coisas aqui, né? Isso aqui é maravilhoso. Agora observe, ele diz: predestinação, preordenado, estabelecido, a não ser que haja um pacto para o pecado em algum lugar. Por cada dia você comete um erro, cada dia você faz errado. Mas se você nasceu outra vez, homem ou mulher, logo que você comete um erro, Deus sabe que você está se arrependido. Essa é a coisa, gente. Porque quando a pessoa não se arrepende, e você é nascido de novo, você se arrepende. Não é verdade? Amém. Arrepende ou não arrepende? Amém. Fez uma coisa errada, fica triste, né? Mas deixou de ser filho de Deus? Não, deixou. Amém? Agora, as tradições e coisas, veja, que Paulo tinha acerca do judaísmo e como ele se excedia e tudo mais. Agora, ele
Ele queria fazer um trabalho, precisando fazer um trabalho para Deus, prender cristãos e tudo mais, mas ele teve um encontro com a coluna de fogo. E quando ele teve um encontro com a coluna de fogo, você sabe, Deus precisava daquele rapaz, daquele Paulo, para pregasse aos gentios. E quando ele vai pregar, ele disse: eu nunca consultei ao homem algum. Você sabe, Paulo tinha muito conhecimento sobre o judaísmo, sobre o farisaísmo. Ele havia aprendido religião. Mas quando ele vai pregar, eu não aprendi isso de homem algum. Aprendi diretamente de Deus. Veja, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, Deus capacitando, Deus colocando na posição. Volto a dizer, Deus coloca cada um em sua posição. Veja, no corpo de Cristo. Aí muita gente fala: mas posição é eu trabalhar, fazer alguma coisa na obra? Não. Posição é mostrar quem você é, a forma como que você tem. Volto a dizer, o fato de lá na sua vizinhança você está dando bom testemunho, você já está começando a ser posicionado. Você ama a palavra, você crê por salvo, por fé, por revelação, você crê que você é salvo, isso encerra o assunto. E errou, meu querido irmão, não vai ficar perdido, não. Vai pagar o preço. Está arrependido? Vai pagar o preço. Muita gente está muito arrependido do pecado. Será que Deus vai me dizer? Não, você vai pagar. Às vezes não se arrepende, não arrepende? Arrependeu do pecado? Está tudo certo já? Não. De jeito nenhum. Vai pagar o preço. E vamos passar aí. Pensando: eu me arrependi, Senhor, eu fiz errado. Não, vai pagar o preço. Davi pecou, se arrependeu, mas pagou o preço. E cada cristão é a mesma maneira. Agora, diga-se passagem, o profeta diz assim: você vê uma criança que está aprendendo a andar, se ela cai, você vai lá e surra ela porque ela caiu? De jeito nenhum. Você vai lá dar sempre uma ajudinha: não, levanta, meu filho, vamos aprender a andar. O profeta assim diz o cristão. Está aprendendo a andar ainda, né? Começou sua vida cristã, está novo ainda. Aí esbarrou em alguma coisa, cometeu um erro, está querendo andar, e o pai vai condenar, vai bater de jeito nenhum. Não levanta, meu filho, vai andar com o dedo pela mão para cá e para lá. Aí depois que está andando, está bom. Amém? Louvado seja Deus. O sangue não te salva, o sangue te conserva limpo. Veja, pela fé sois salvos. Veja, o sangue faz um pacto constantemente te conservando limpo. Aí voltando a Paulo aqui, tudo que foi acerca do evangelho na vida dele foi sobrenatural. Por isso que ele podia: não recebi de homem algum, estou aqui pela vontade de Deus, estou pregando o evangelho porque eu amo a Jesus. Veja, e ele foi levantado porque Deus precisava de um homem para pregar para os gentios, porque os outros ainda estavam presos à circuncisão de guardar o sábado. Veja, precisou Deus levantar esse rapaz. Veja, e ele, a primeira coisa, quando ele teve experiência com Deus, ele já recebeu uma cegueira. Ele ficou lá num quarto escuro, Deus chamou Ananias: vai lá, vira para cá, tem um homem ali, vai orar por ele. Senhor, eu sei quem é o Saulo, é matador. Esse homem consentiu na morte de Estevão. Vou não, Senhor. Mas vai lá, porque esse homem, ele há de sofrer muito pelo evangelho. E lá vai Ananias, orou sobre Saulo, até então Saulo, quer dizer amargo, e ele foi curado a visão, e então foi levado para as águas e batizado em nome de Jesus Cristo, posicionado. E então ele chega mais para frente a dizer assim: eu fui escolhido apóstolo do Senhor desde o ventre da minha mãe. Então, ajudou a matar, correu atrás de crente, mas aonde que ele foi escolhido? Amém. Nós já corremos atrás, já tiramos sarro de crente. Mal você sabia que você foi escolhido desde antes da fundação do mundo para ser um crente. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Estamos quase terminando aqui. Tem muita coisa boa. Não está você contente de ajuntar todas as coisas, congregar em Cristo, como entramos no Espírito, somos todos batizados um corpo,
aquele é o corpo de quem? Cristo, já julgado, amém? Isso tomou o nosso julgamento. Então, o que somos? Quando eu vir o sangue, passarei de volta. Cada vez que você olha para o corpo, lá está ele, assentado, sangrando. Estou eu lá agora, o Espírito Santo, ele passou. E quando a plenitude da dispensação tem, para que ele possa congregar todas as coisas, tanto que estão no céu como na terra. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Agora você deve falar a respeito de um nome. Somente entramos nisso por um momento. Toda a família no céu é chamada de quê? Jesus Cristo. Toda a família na terra é chamada de Jesus Cristo. Há algumas mulheres discípulas aqui admiradas, exatamente verdadeiras damas. Há senhoras branas. Veja, essa é a minha esposa, mas nós não somos esposos de Cristo. Então como é que nós vamos ser chamados? Senhoras de Jesus Cristo. Amém? Vamos. Só mais um pequeno pedacinho aqui, 170. Vamos ficar de pé. Temos obtido uma herança. Deus, antes da fundação do mundo, deixou algo, um nome escrito no livro, para que quando o cordeiro fosse sacrificado, você fosse reconhecido com ele. Vamos armazenar isso por uma noite. Vamos ler mais. Veja, como recebemos a herança? Como a recebemos? Porque andamos corretamente. Como recebemos a herança? Porque éramos predestinados. Amém. Meus irmãos arminianos, eu sei que isso é terrivelmente difícil, não tenho intenção de período, mas isso simplesmente me faz bem. Você tem isso correto? Você simplesmente o tem da mesma maneira. Você tem. Essa é a coisa. É bom olhar nisso. Sim, Senhor, exatamente. Essa é a coisa. O irmão disse acerca da arcada naquele tempo: pegue uma escada dobradiça e ande nela e veja o que aconteceu. Sim, Senhor, isso é aquilo. O Espírito Santo de Deus é a nossa escada para nos dizer o que temos. Vê uma herança, que coisa? Sendo que tipo de herança? Havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, segundo o beneplácito de sua vontade. Não há motivo para temor, não há motivo para agitações. O crente, ele sabe que ele é um filho de Deus por fé. Os pecados seus, ali está o sangue como um pacto. Veja, não deixa de ser o filho de Deus. Veio a esse mundo já predestinado, veio lá da mente eterna de Deus, predestinado, e ele conhecia pela presciência dele quem o receberia, porque Deus colocou o homem no mundo por livre escolha. Todos nós aqui estamos por uma escolha, não é aquele que canta: porquanto tu tens escolhido, pois você escolheu. Caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção do céu te espera, porque tens Deus. Então você veio a esse mundo aqui predestinado por causa da presciência de Deus. Em outras palavras, ele conhecia o final antes do começo, e Deus conhece o final antes do começo. Então te predestinou porque você fez uma escolha. Então você já vem de lá predestinado. Não importa, deixou de ser filho de Deus. Não, você é filho de Deus por adoção de Jesus Cristo, posicionado no corpo. Cada um de nós estamos posicionados. Da onde vem o corpo? Já vem da eternidade. O corpo já vem da eternidade. Cada um é um membro desse corpo. Corpo de quem? De Jesus Cristo. Quem somos nós? Esposa de Jesus Cristo. Qual é o nosso nome? Senhorita, Senhora Jesus Cristo. Posicionados, nós estamos posicionados. Recebemos a herança. E herança é essa. Amém? Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.